Olá a todos, essa é a aula de número 7 sobre os distúrbios de potássio, em que eu vou falar também sobre o magnésio. Com relação aos distúrbios de potássio, eu vou completar a aula falando sobre a hipocalemia ou a hipopotassemia, que seria um nível abaixo de potássio no sangue. Eu sou Nerlan Takeda, eu sou aluno do terceiro ano do curso de Medicina da UniOeste. Como objetivos, então, seria entender o controle sobre o magnésio, entender um pouco sobre esse íon, que ele é bem esquecido, entender também sobre a hipocalemia e o que deve ser realizado para tratamento do indivíduo que apresenta esse quadro. Como introdução, voltando a falar sobre o nível sérico de potássio, que ele circula de 3,5 a 5 miliequivalentes em sua normalidade, e níveis abaixo de 3,5 já caracterizam uma hipocalemia. 98% desse potássio é armazenado na forma intracelular, então distúrbios que estão relacionados com a lesão celular são muito importantes para entender esses efeitos. E a função orgânica essencial dele é manutenção dos potenciais de repouso, então ele tem importância para as vias de condução, principalmente cardiovasculares. O controle da calemia está relacionado de três formas: absorção e excreção do trato gastrointestinal, absorção principalmente pelo trato gastrointestinal de potássio e excreção de apenas 10% deles. A reabsorção ou excreção renal está relacionado também com o balanço de potássio. A gente pensa em nefropatias, hiper e hipoaldosteronismo, ação de medicamentos, tanto diuréticos quanto digitálicos ou poupadores. Praticamente todo o potássio ingerido também é excretado via renal, 90% dele. Caso tenha injúria renal, essa parcela de excreção se torna 10%, de forma antagônica, de forma semelhante ao trato gastrointestinal, e o trato gastrointestinal passa a excretar o restante. E existe também um balanço entre célula e sangue que é importante para determinar o nível sérico do potássio. E ele vai estar relacionado com o pH sanguíneo, com a liberação hormonal, seja de insulina ou de adrenalina, e sobre medicamentos que atuam sobre esse balanço. Hipomagnesemia. Por que eu vou falar em hipomagnesemia e não em hipermagnesemia? Eu vou falar disso porque, primeiro, esse íon ele não é presente em forma tão ele não é absorvido de forma tão fácil pelo trato gastrointestinal, uma vez que a maior parte do magnésio ele acaba sendo excretado por bombas que vão absorver outros íons, como o cálcio. E por que ele é um íon esquecido? Ele é um íon esquecido porque a maior parte dos canais de transporte estão relacionados com ele. A maior parte de onde ele é encontrado seriam canais de transporte, mitocôndrias, síntese proteica no núcleo e no retículo endoplasmático e componente ósseo. Em primeiro momento, você pode pensar que todas essas funções são extremamente importantes, porém, ele tem uma função secundária em todas essas funções aqui. Então, por isso, ele não é estudado tão a fundo e particular. A função do magnésio. A função do magnésio ela é a síntese proteica no núcleo e no retículo endoplasmático. Ele é um constituinte importante no osso, ele participa das cadeias oxidativas das mitocôndrias. E ele tem uma importância, agora a gente vai falar de onde a gente vai perceber a deficiência do magnésio, que seria na regulação do relaxamento muscular, indivíduo que vai apresentar uma cãibra, e ele permite a reabsorção tubular de sódio e cálcio, ou seja, quando ele tem uma carência de magnésio, eu posso ter um problema de secreção, tanto de sódio e cálcio, em níveis muito maiores. O cálcio, principalmente via trato gastrointestinal, mas também pode acontecer em via renal. Ele vai também ocasionar uma secreção aumentada sobre o potássio. A hipomagnesemia, então, como eu falei, a hipermagnesemia não vai ser um quadro comum, ela está relacionada com principalmente uma baixa absorção intestinal. E o que vai causar isso? A principal causa disso seria o uso prolongado do omeprazol, que é um medicamento usado para quadros de azia e acidez estomacal. O mecanismo por trás do omeprazol reduzir a absorção de magnésio ainda não é bem entendido. E o hipoparatireoidismo, então, ele vai ser basicamente uma condição relacionada com o magnésio, uma vez que o magnésio tanto constitui o hormônio PTH, ou paratormônio, que é o principal hormônio da glândula paratireoide, como a função do PTH nos túbulos renais ela está essencialmente ligada ao magnésio. Ele vai
ser acoplado aos canais de Claudina 16 e 19, que vão permitir a entrada do magnésio e o balanço positivo da célula para a absorção dos outros íons no túbulo contorcido distal, na alça ascendente de Henle. E os principais efeitos desse íon no nosso sangue seria a hipercalemia, uma vez que ele vai bloquear a reabsorção tubular de sódio, mas ele pode causar hipocalemia em alguns casos, uma redução do cálcio sérico e do sódio. Voltando então ao tema principal da aula, que é a hipocalemia. Quanto à fisiopatologia, ou seja, as causas da hipocalemia, eu tenho que pensar numa perda renal, mas essa perda renal não acontece devido a uma injúria renal, normalmente, voltando a falar, eu não estou generalizando, mas normalmente quando você tem uma injúria renal adjacente, isso vai gerar uma retenção do potássio. Então isso vai estar relacionado principalmente ao uso de antibióticos, ou seja, a ciclosporina é o mais conhecido, que vai acabar causando uma secreção maior de potássio. Os diuréticos, todos, com exceção a espironolactona, que é um poupador de potássio. A ação hormonal, com o hiperaldosteronismo. A aldosterona, ela vai jogar o sódio para dentro junto com a água, enquanto secreta o potássio. Então, quando eu tenho uma ação hiperaldosterônica, eu vou ter uma redução do potássio sérico, que pode gerar a hipocalemia. A principal causa de hipoaldosteronismo por doença primária seria o COM. E a hipomagnesemia, em alguns casos, também podem gerar um distúrbio na absorção e na secreção do potássio sérico. Com relação à perda pelo trato gastrointestinal, eu tenho que pensar que se eu estou perdendo pelo trato gastrointestinal, o nível sérico, o nível do potássio urinário vai estar reduzido a menos de 15 miliequivalentes. E a perda pelo trato gastrointestinal ela é muito mais característica. Acontece devido a condições agudas, como a diarreia, os vômitos e os casos de desidratação e também sudorese extrema ou em exercícios extenuantes. A perda por sequestro em compartimento celular acontece quando o potássio ele vai ser deslocado para dentro da célula. E essas condições a gente já conhece porque elas estão relacionadas ao tratamento da hipercalemia, que eu falei na última aula. Então a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ela joga o potássio para dentro da célula. A alcalose metabólica também vai jogar o potássio de forma inversa à acidose para dentro da célula. E os beta-2 agonistas, que já são usados no tratamento da hipercalemia, eles vão acabar gerando a hipocalemia se administrados de forma errada. E aí pensaria no fenoterol. Mas existe um outro beta-2 agonista conhecido, que é a adrenalina, que é um hormônio natural do nosso corpo. Então, situações estressantes podem acabar gerando arritmia, podem gerar assistolia, entre outros efeitos, por essa redução do potássio aguda, que vai se instalar de maneira rápida. Quanto aos sintomas, a sintomatologia, como todos os distúrbios iônicos, ela vai estar muito dependente da velocidade de instalação. A fraqueza muscular ela vai acontecer principalmente devido à hiperpolarização celular e aqueles balanços de repolarização e formação do complexo miosina e actina. Acontece geralmente da forma insidiosa e quando o potássio está abaixo de 2 miliequivalentes por litro. Quando você pensa em fraqueza muscular, eu posso haver uma consequência bem grave que seria a paralisia do músculo. Ele não vai conseguir gerar mais potencial. E isso é uma condição extremamente grave, levando à parada cardiorrespiratória, porque os músculos também controlam a nossa respiração. Vamos lembrar do músculo diafragma. A rabdomiólise é uma condição que eu coloquei aqui na sintomatologia, a rabdomiólise, que é uma lesão muscular basicamente, porque ela mascara a causa primária, que pode ser a hipocalemia, imaginando que eu tenho uma perda aguda de potássio por alguma causa. Esse indivíduo ficou com baixo nível de potássio e as membranas dele desestabilizaram membranas musculares, ao ponto de haver lesão muscular. Isso vai gerar um aumento muito elevado do nível de potássio sanguíneo, que vai mascarar essa causa. Então, quando eu for tratar o paciente com essa rabdomiólise, com agentes que vão reduzir o potássio sérico,
eu posso ter uma redução muito grave, gerando aqueles efeitos que eu tinha falado antes, como parada cardiorrespiratória e também como a sistolia. Arritmias ventriculares e atriais, elas estão mais associadas quando acontece concomitantemente o uso de digitálicos e a assistolia. Como sinais secundários, eu tenho vômitos, diarreias e pode estar presente em exercício extremo também. Como eu falei, todos os exames vão partir da cascata em que eu souber que o potássio está reduzido. Caso de suspeita de nível de potássio abaixo de 3,5, você vai pedir os exames iônicos e você vai descobrir que o potássio dele vai estar abaixo de 3,5 mEq por litro. O próximo exame da cadeia seria o exame de urina, para você saber se existe uma causa intestinal, que seria muito mais fácil de identificar através de vômitos, exercício extremo e diarreias, mas que caso você não saiba disso, você vai precisar. E caso a concentração urinária dele esteja maior que 15 mEq, você pode pensar numa disfunção da aldosterona. O eletrocardiograma ele é muito importante porque existem quadros do eletrocardiograma que acontecem somente na hipopotassemia ou na hipocalemia. Entre eles está uma supra de ST, a síndrome do QT longo, o intervalo QT ele vai acabar se estendendo, uma onda T aplainada, diferente da hipercalemia, em que existe uma onda T apiculada, que é o principal sinal da hipercalemia. Eu tenho uma onda T aplainada, a depressão do segmento ST e uma onda U aumentada. Esse é o principal sinal que você deve se alertar quando você olha um ECG. Aqui seria uma imagem ilustrativa que mostra isso. O nível de 3,5 a 5 com um ECG normal, onda P, complexo QRS aqui, onda T normal, sem a presença de onda U. Quando eu tenho uma condição de hipocalemia, a primeira coisa que vai acontecer é a apresentação dessa onda U. Ou seja, tem um P, um QRS, um T, uma supra de ST e vai surgir uma onda U no final da onda T. Conforme vai reduzindo ainda mais o potássio, essa onda U cresce, chegando até mesmo a cobrir a onda T. E aí, entre outras coisas, um prolongamento do intervalo ST, deixando a onda mais comprida, o complexo QRS mais comprido, e abaixo de 1,5 também você vai ter mudanças generalizadas no seu eletrocardiograma. Então tem que ficar muito atento. Com relação ao tratamento, eu teria um tratamento agudo, que seriam as correções da causa base de diarreia, vômito, desidratação, reposição hídrica. E eu tenho um tratamento da causa insidiosa. Aí eu vou buscar pelos medicamentos diuréticos principalmente. E aí, caso eu descubra que o indivíduo está fazendo diurético, qualquer diurético tirando basicamente os poupadores, eu tenho que suspender e remanejar esses diuréticos. Em seguida, eu tenho que fazer uma reposição do potássio. E essa reposição, na maior parte das vezes, vai ser feita via oral. Caso o nível de potássio seja muito baixo ou a reposição oral não esteja sendo efetiva, você parte para a via periférica, que aí você pode administrar de 20 mEq por litro de soro, na forma de KCl. E, caso não seja o suficiente, ou caso o indivíduo já tenha um acesso central, você pode administrar 100 mEq tranquilamente pelo acesso central. Com isso eu encerro os distúrbios de potássio, agradeço a atenção de quem está até aqui e bons estudos.